Provimento N72, de 27 de junho de 2018. Dispõe sobre medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto do Brasil. O Corregedor Nacional da Justiça, usando de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, considerando o poder de fiscalização e de normatização do Poder Judiciário dos atos praticados por seus órgãos, art. 103b, 4º, e, 2ª e 3ª, da Constituição Federal de 1988. Considerando a competência do Poder Judiciário de fiscalizar os serviços extrajudiciais, art. 103b, 4º, e 3ª, e 236, 1º, da Constituição Federal. Considerando a competência da Corregedoria Nacional de Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos serviços extrajudiciais, art. 8º, x, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Considerando a obrigação dos serviços extrajudiciais de cumprir as normas técnicas estabelecidas pelo Poder Judiciário, arts. 37 e 38 da Lei N. 8.935, de 18 de novembro de 1994. Considerando a incumbência do Conselho Nacional de Justiça de consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios, Resolução CNJ N. 125, de 29 de novembro de 2010. Considerando a necessidade de organização e uniformização de procedimentos consensuais de solução de conflitos, a serem realizados, de forma facultativa, pelos serviços extrajudiciais. Considerando as disposições do Código de Processo Civil, da Lei N. 13.140, de 26 de junho de 2015, e as sugestões e aquiescência da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, CAJUC, do Conselho Nacional de Justiça. Resolve. Art. 1º dispor sobre medidas de incentivo à quitação ou renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto do Brasil. Art. 2º as medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto serão medidas prévias e facultativas aos procedimentos de conciliação e mediação e deverão observar os requisitos previstos neste provimento. Art. 3º as Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios manterão em seu site listagem pública dos tabelionatos de protesto autorizados a realizar as medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas e os procedimentos de conciliação e mediação, indicando os nomes dos conciliadores e mediadores, de livre escolha das partes. Primeiro, o processo de autorização dos tabelionatos de protesto deverá ser submetido ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, NUPMEC, dos tribunais e às Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. Segundo, o processo de autorização mencionado no parágrafo anterior deverá ser instruído com os seguintes documentos: e plano de trabalho, indicando a estrutura existente para a prestação de serviço de conciliação e mediação. Segunda, proposta de fluxograma do procedimento para a quitação ou a renegociação de dívidas protestadas. Terceira, cópia dos certificados de capacitação dos conciliadores e mediadores, nos termos da Resolução CNJ N. 1252010. Art. 4º as medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas nos tabelionatos de protesto serão consideradas fase antecedente à possível instauração de procedimento de conciliação ou de mediação. Parágrafo único. As mencionadas medidas serão adotadas pelos delegatários ou por seus escreventes autorizados, e as sessões de conciliação e de mediação deverão observar as regras dispostas no provimento CNCNJ N. 67, de 26 de março de 2018. Art. 5º o procedimento de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas terá início mediante requerimento do credor ou do devedor, pessoalmente no tabelionato onde foi lavrado o protesto, por meio eletrônico, ou por intermédio da central eletrônica mantida pelas entidades representativas de classe. Parágrafo único. O procedimento não poderá ser adotado se o protesto tiver sido sustado ou cancelado. Art. 6º são requisitos mínimos para requerer medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas e procedimentos de conciliação e de mediação. E qualificação do requerente, em especial, o nome ou denominação social, endereço, telefone e e-mail de contato, número da carteira de identidade e do cadastro de pessoas físicas, CPF, ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, na Secretaria da Receita Federal, conforme o caso. Segunda, dados suficientes da outra parte para que seja possível sua identificação e convite. Terceira, a indicação de meio idôneo de notificação da outra parte. Quarta, a proposta de renegociação. Vê outras informações relevantes, a critério do requerente. Art. 7º após o recebimento e protocolo do requerimento, se, em exame formal, for considerado não preenchido algum dos requisitos previstos no artigo anterior, o requerente será notificado, preferencialmente por meio eletrônico, para sanar o vício no prazo de 10 dias. Primeiro, se persistir o não cumprimento de qualquer dos requisitos, o pedido será rejeitado. Segundo, a inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por ausência de interesse. Art. 8º no requerimento de medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas, o credor poderá conceder autorização ao tabelião de protesto para
e expedir aviso ao devedor sobre a existência do protesto e a possibilidade de quitação da dívida diretamente no tabelionato, indicando o valor atualizado do débito, eventuais condições especiais de pagamento e o prazo estipulado. Segunda, receber o valor do título ou documento de dívida protestado, atualizado monetariamente e acrescido de encargos moratórios, emolumentos, despesas do protesto e encargos administrativos. Terceira, receber o pagamento, mediante condições especiais, como abatimento parcial do valor ou parcelamento, observando-se as instruções contidas no ato de autorização do credor. Quarta, dar quitação ao devedor e promover o cancelamento do protesto. Primeiro, o valor recebido será creditado na conta bancária indicada pelo credor ou será colocado à sua disposição no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Segundo, os encargos administrativos referidos no inciso 2º do caput deste artigo incidirão somente na hipótese de quitação online da dívida ou de pedido de cancelamento por intermédio da central eletrônica mantida pelas entidades representativas de classe, em âmbito nacional ou regional, e serão reembolsados pelo devedor na forma e conforme os valores que forem fixados pela entidade e informados à Corregedoria Geral de Justiça local. Terceiro, serão compreendidas como encargos administrativos as despesas com compensação de boleto bancário, operação de cartão de crédito, transferências bancárias, certificação digital, SDK, framework, certificado de atributo e de carimbo de tempo, e outras que forem previstas em normas estaduais, desde que indispensáveis para a prestação do serviço por meio da central informatizada. Quarto, a autorização deverá ter prazo de vigência especificado, e o credor deverá atualizar os dados cadastrais fornecidos, especialmente os bancários. Quinto, se ajustado o parcelamento da dívida, o protesto poderá ser cancelado após o pagamento da primeira parcela, salvo existência de estipulação em contrário no termo de renegociação da dívida. Art. 9. A qualquer tempo, o devedor poderá formular proposta de pagamento ao credor, caso em que será expedido aviso ao credor acerca das condições da proposta, arcando o interessado com a eventual despesa respectiva. Art. 10. O credor ou o devedor poderão requerer a designação de sessão de conciliação ou de mediação, aplicando-se as disposições previstas no provimento CNCNJN 67/2018. Art. 11. Os tabelionatos de protesto do Brasil poderão firmar convênio com a União, Estados, Distrito Federal e municípios para a adoção das medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas. Art. 12. O convênio de que trata o artigo anterior, em âmbito nacional, dependerá da homologação da Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo único. O Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, IEPT/GR, formulará pedido de homologação à Corregedoria Nacional de Justiça via PEG. Art. 13. O convênio mencionado no art. 11 deste provimento, em âmbito local, dependerá da homologação das Corregedorias de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal, às quais competirá. E realizar estudo prévio acerca da viabilidade jurídica, técnica e financeira do serviço. Segunda, enviar à Corregedoria Nacional de Justiça cópia do termo celebrado em caso de homologação, para disseminação de boas práticas entre os demais entes da Federação. Art. 14. Enquanto não editadas, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas pela Lei N. 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-se às medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas a tabela referente ao menor valor de uma certidão individual de protesto, as conciliações e as mediações extrajudiciais, a tabela referente ao menor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem valor econômico, incidindo as disposições previstas na seção 7ª do provimento CNCNJN 67/2018. Primeiro, o pagamento dos emolumentos pelas medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas e pelas conciliações e mediações extrajudiciais não dispensará o pagamento de emolumentos devidos pelo eventual cancelamento do protesto. Segundo, será vedado aos tabelionatos de protesto receber das partes qualquer vantagem referente às medidas de incentivo à quitação ou à renegociação de dívidas protestadas e às sessões de conciliação e de mediação, exceto os valores previstos no art. 8º, segunda, deste provimento, os emolumentos previstos no caput deste artigo e as despesas de notificação. Art. 15. Será vedado aos tabelionatos de protesto estabelecer, em documentos por eles expedidos, cláusula compromissória de conciliação ou de mediação extrajudicial. Art. 16. Aplicar-se o disposto no art. 132, caput e 1º, do Código Civil Brasileiro à contagem dos prazos, bem como as disposições do provimento CNCNJN 67/2018. Art. 17. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo válidos os provimentos editados pelas Corregedorias de Justiça no que forem compatíveis. Ministro João Otávio de Noronha.